Então, uma realidade que talvez seja desconhecida pra você, mas eu sou nordestina, vim do interior da Bahia. E lá, antes não tinha água, não existia água potável. Bahia, todo mundo sabe que o Nordeste é seco. E as pessoas não tinham condições de comprar água potável, então eles tinham um tanque. Esse tanque era tipo cavado no chão e acumulava água da chuva. E aquela água ali, quando chegava no verão, era terrível, porque os animais eles iam se saciar ali. Então tinha cocô de sapo, cocô de vários tipos de animais. E aquela era a única água que as pessoas tinham pra beber, pra fazer comida e pra fazer higiene. E muitas crianças morriam, inclusive tinha uma doença que o povo chamava de doença d'água, que era por conta das bactérias. Então, por mais que fervesse, dava pras crianças, as crianças contraíam essas bactérias e acabavam morrendo. E aí, depois do governo Lula, ele criou o Cisterna pra Todos, que aí foi toda casa, por mais distante que seja, tinha uma cisterna, assim, uma cisterna de cimento, toda fechadinha, toda vedada, água da chuva. Ele fez um esquema que a água que caísse nas casas ia direto pra esse tanque, e no verão eles davam um carro-pipa pra cada família por mês, ou era a cada 2 meses. As crianças que não conseguiam estudar porque morava no interior e tinha que ir pra cidade pra poder estudar. E aí só tinha um carro-pipa, que era chamado de carro-pipa, que era um caminhão atravessado, mas que muitas crianças acabavam caindo desse caminhão e morria, ou sofriam algum tipo de acidente grave, né? E aí depois do governo PT ele criou, né, o ônibus escolar, onde todos os interiores, por mais pequeno que fosse, tinha ou a van ou um ônibus para poder buscar as crianças, levar até a escola e trazer com segurança. Inclusive, várias crianças que eram mortos por atravessar a pista para poder estudar, acabou tendo acesso a esse ônibus. Aí, minhas amigas, ela tem um pai que ele tem 70 e poucos anos. E nenhum outro governo ele conseguiu ter a independência financeira. E o que é independência financeira para essas pessoas que moram no Nordeste da Bahia? As pessoas, a independência financeira é não passar fome e não ver os seus filhos passando fome e não precisar ser escravo de ninguém. Sim, antes do governo Lula ele foi escravo. E ele conta toda a história, se vocês quiserem. Ele não mora aqui porque eu moro em São Paulo e ele mora lá na Bahia, mas eu peço pra alguém filmar ele falando. Ele foi escravo durante muitos anos. Essa era a única forma que ele tinha pra poder sustentar os filhos dele. Primeira vez que ele falou isso, ele falou chorando, porque ele não teve coragem nunca de contar pros seus filhos que ele trabalhou como escravo, que ele entrava numa fazenda e trabalhava de domingo a domingo, dormindo no chão, sem ter direito à alimentação, e o que ele recebia não dava pra comprar nem comida, ou seja, ele comia farinha pra poder levar feijão pros filhos, e ele não tinha direito a nada, nem comida eles davam na fazenda pros funcionários, pros escravos, né, no caso. Do governo PT, ele pôde fazer empréstimos pagando taxa muito baixa, porque tinha um projeto, né, para quem tinha terra, onde ele poderia plantar capim e milho e feijão, e com essa plantação ele podia vender. Com essa venda ele teria uma renda, e ele saiu da escravidão. Então, assim, é necessário ver isso também, não é só a gente